Boa noite a todos. Meu nome é Irene, eu trabalho no projeto Araras, na área de comunicação, e eu estou aqui hoje para apresentar a primeira palestra do nosso Festival da Limpeza, que vai ser com a Carolina Rodrigues, que é engenheira agrônoma, perita judicial ambiental, especialista em produção de sementes e plantas, consultora agrícola e ambiental. E a Carolina também faz parte da diretoria do projeto Araras. Então, o tema da palestra de hoje é como recompor áreas degradadas e também a Carol vai dar algumas dicas sobre como evitar queimadas. Então, eu vou passar logo para a Carol e eu desejo uma excelente palestra e espero que todos possam assistir às próximas também. E acompanhem a programação do projeto, do festival, do projeto, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo mini site do 22º festival. Todos os links para inscrição e programação estão na bio do nosso Instagram, Projeto Araras OCIP. Então, boa noite a todos aqui. Só um minutinho, passando para a Carol. Olá. Boa noite, Carol. Boa Seja noite, tá muito me escutando? bem-vinda. Boa noite, um prazer enorme estar aqui com vocês para falar de um assunto assim que eu sou apaixonada, gosto muito, ainda mais assim, mostrando, né, os trabalhos que a gente tem feito, o carinho que a gente tem pelo Projeto Araras, e o festival esse ano realizado dentro, né, das condições, mediante pandemia, é um prazer muito grande poder estar aqui, contribuindo de alguma forma e apresentando desta forma também para chegar a todos que poderiam estarmos juntos, lógico, mas o ano que vem, se Deus quiser, vamos estar todos juntos, tá? Eu vou colocar aqui a apresentação, né, da palestra, não sei se vocês estão vendo aí. Deixa eu colocar aqui. Estão conseguindo ver? Sim, tá perfeito. Tá. Então, né, como a Irene falou, comentou, né, nós estamos no 22º Festival da Limpeza do Projeto Araras, e esse ano, com o tema Águas da Vida, um tema tão lindo, né, tão bonito, por tudo que a gente tem vivido, né, esse período difícil, o que vamos levar daqui adiante, né, que nós vamos aprender, incluindo o meio ambiente, sustentabilidade, cuidado com a saúde, cuidado com a mente, né, e cuidado também com a natureza. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como recompor áreas degradadas, né, e como também evitar queimadas. Aqui, nesse primeiro slide, nós vamos explicar um pouquinho o que significa áreas degradadas. Área degradada é toda área que, por ação natural ou do homem, teve as características originais alteradas além do limite de recuperação natural, precisando, assim, da intervenção do homem, né, para a recuperação. Então, desde as ações naturais, né, como enchente, apesar de que também tem ação do homem, mas outros tipos de ações naturais, a gente também explica aqui a questão da ação humana, né, da intervenção antrópica no nosso meio ambiente, como, por exemplo, a mineração, o desmatamento, a agropecuária. Eu falo agropecuária de um modo geral, desde o uso intensivo do solo, onde que não utiliza, né, rotação de culturas, onde que tem esse desgaste, né, nutricional do solo, como também a pastagem, né, a bovinocultura, o pisoteio, a compactação do solo, o uso indiscriminado de herbicidas, né, salinização é um processo também que degrada bem as áreas,
e, além de tudo, as queimadas, né, que a gente tem falado tanto aqui. Porque isso tudo ocorre uma perda desde microbiológica até macro. Então, você tem perdas na fauna, na flora, você perde a água, as nascentes, você perde banco de sementes, com isso você perde plântulas, embriões, sementes também germinadas, sementes que foram dispersas pelo vento, que se posicionaram em outro local que estava prestes a germinar. E também você perde a biodiversidade, né? E, além de tudo, o oxigênio, porque aí você perde tudo. Você perde a questão da fotossíntese e você também, com a queimada, por exemplo, você polui, né, o ar. E aí você tem prejuízos na saúde, né, prejuízos de um modo geral para humanos e animais, né? Vamos falar um pouquinho das queimadas, né? Vamos focar nesse tema, nesse tipo de degradação do solo, onde que não tem como a gente focar, né, no que a gente tem vivido aí desde o ano passado, onde que a região de Araras, Morro do Cobiçado, Taquari, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Morro Florida, Alcobacinha, além do que já aconteceu em outros locais, né, depois disso tudo, e na Reserva Biológica de Araras, foram queimados praticamente 670 campos de futebol. Então, é uma área muito grande para você perder toda a biodiversidade, tudo aquilo que tinha crescido até o momento, tudo aquilo que tinha dado um equilíbrio, né, no meio ambiente. E a gente sabe que foi por uma ação criminosa, uma coisa que poderia ter sido evitada, e, infelizmente, teve essa consequência triste, né, de um modo geral. Não tem como a gente, depois de um dado triste desse, a gente não ter esperança, né? Desde que seja uma área queimada ou outro tipo de degradação, a gente tem que entender que é possível reflorestar. E eu falo muito da inspiração de Sebastião Salgado, onde que dentro da própria propriedade dele, ele conseguiu, olha só a diferença de um 2001 para 2019, que 2020 e 2021 deve estar, né, bem, e ele cuida disso, porque em números, ele plantou mais de 4 milhões de mudas, mais de 290 espécies nativas, né, da Mata Atlântica, e aí o que ele recuperou? Ele recuperou 7 mil hectares, ele recuperou 2.000 nascentes, né, isso tudo aconteceu em Aimorés, Minas Gerais. Então, a gente, mediante essa recuperação que acontece, né, que é possível acontecer, ela tem 3 tipos de formas de recuperação de uma área degradada. Através da restauração, reabilitação e redefinição. A restauração, a área volta à sua forma anterior, né, naturalmente, sem a ação do homem, mas desde que o homem elimine o fator degradante. Então, tipo assim, se ele está fazendo a prática de salinização, ele para com isso, observa o meio ambiente e ele vai regenerar. Lógico, tem caso que não tem como voltar, né? Por exemplo, o que a gente vai ver mais abaixo. Mas o homem, ele tem a noção que ele precisa parar de degradar e deixar a natureza reagir naturalmente. Então, essa é a parte de restauração. A reabilitação é o retorno das propriedades originais, né, do solo, mas ela não é total. Então, ela precisa da intervenção humana, porque aí ela sozinha, ela já não consegue recuperar sozinha, né? Que aí, nesse caso de reabilitação, a gente inclui o plantio de mudas, né? Ela consegue, de um certo modo, ter algum tipo de vegetação, mas o homem colabora plantando mudas. A redefinição é quando o solo, aí não tem jeito, que eu citei antes, ele foi tão deteriorado que aí a opção é você realizar outra alternativa naquela área, mas sempre buscando a parte de sustentabilidade, né, e os benefícios, né, a sociedade, a saúde humana e etc. Então, a gente tem essas 3 formas de recuperação, né, onde que a natureza ela consegue voltar sozinha, desde que o homem ajuda, né, não contribua para o pior. A reabilitação, que é dar uma mãozinha para ela voltar à recuperação, né, da área, e a redefinição é redefinir. Vamos fazer outra coisa nessa área, porque realmente, infelizmente, não tem mais jeito.
E aí, falando nessa parte de você restaurar, de você reflorestar a área, quais são as vantagens, né? Você tem proteção da superfície do solo, diminuindo a erosão, né? Porque o contato da chuva, do vento no solo provoca erosão. Você, com isso, aumenta a biodiversidade. Você tem a retenção de dióxido de carbono, como a produção de oxigênio. Você protege as bacias hidrográficas, nascentes, né? E a preservação da fauna e da flora. Essas são as principais vantagens, né? E aí, existem 3 técnicas para você fazer essa recuperação, né, da área. Você faz através da regeneração natural, que a gente comentou, que ela recupera sozinha, é necessário que o homem para de degradar. Ou você faz plantio por semente, a lanço, você distribui sementes em toda a área, seja por bomba de semente, ou hidrossemeadura, ou semente, né, jogada a lanço mesmo, como o plantio de mudas, que é um método hoje mais efetivo, porque as mudas elas vão preparadas para o local, ou seja, elas já estão climatizadas para o solo. É como se fosse o bebê que ficou um tempo né, na incubadora, e aí ele vai para depois viver sozinho, depois de um tempo de restabelecido. Então, ela está menos propícia a ter doenças quando ela vai em tamanho maior para o solo. E aí, quais são os pontos principais para realizar a recuperação das áreas degradadas? Principalmente se você for escolher, né? Além às vezes, algumas propriedades têm até obrigatoriedade, né? Mas onde que eu vou recuperar, restaurar? Em área de nascentes, principalmente, área de pasto, porque mesmo que tenha o pasto, né? A prática da bovinocultura, outro tipo de animal, você consegue consociar, você consegue colocar árvores, reflorestamento em torno do pasto, ou fazendo ilhas, que isso também até propicia um descanso maior dos animais em sombra, né? Na faixa marginal, que é a faixa em beira de rio, na parte de curso de rio, e topo de morro também é muito importante, porque aí você tira o impacto da chuva no topo de morro e elimina, assim, pontos de desmoronamento, o desgaste mesmo do solo, erosão. É muito importante fazer esse tipo de restauração ou recuperação de área degradada em topo de morro. Vamos pensar assim, vamos executar um projeto de recuperação de área degradada. O primeiro ponto que bom, aqui eu preciso recuperar, tem que conhecer o solo, porque o solo, quando você faz uma análise de solo, você não vê só a parte química, nutricional, física. Você conhece, você está de perto com a área, você começa a fazer o segundo ponto, que é o diagnóstico da área. Você começa a ver, bom, eu cavei aqui para tirar essa amostra de solo, deu um ponto de alagamento, então já sei que eu não posso fazer uma cova tão grande, porque as mudas não vão se segurar nessa cova. Ou eu preciso escolher mudas que suportam essa área muito úmida ou muito seca. Então, na hora que faz análise de solo, você conhece realmente, de fato, o solo. Eu acho muito importante. E o diagnóstico da área, você conhecer a área no geral, verificar se precisa de cercar a área por causa de animais, verificar os pontos para poder pegar água, para irrigar, né? Então, esse contato com a área, esse conhecimento da área que você precisa ter para antes de fazer o projeto ou antes de plantar é muito importante. E aí você vai planejar isso tudo. Quando que eu vou fazer a limpeza? Quando que eu vou cercar a área e fazer os aceros? O que é o acero? É a capina em formato de rua, vamos dizer assim, de acordo com o tamanho da área, 3 metros, 2 metros de largura, faz em torno de todo o terreno, e aí com isso, se tiver queimada na área vizinha, menor probabilidade de chegar à área reflorestada. Mas todo cuidado é pouco, né? Então aí você vai estudar o tipo de vegetação que tem naquela área rasteira para ver justamente isso, solo muito seco, muito capim que pega fogo rápido. Então eu vou estudar, nesse diagnóstico eu faço esse estudo e eu já começo a entender o que eu preciso dentro de cada área, né?
E aí depois eu vou pensar no espaçamento. O espaçamento ele tem a variação, a gente segue a legislação indicada, né? Porém, você tem que estudar o tipo de espécie que vai colocar no local, porque copa interfere. Se é uma área muito inclinada, o espaçamento tem que ser reduzido para poder ter uma segurança maior do solo, né? Então, o espaçamento ele é muito importante e você vai conseguir definir isso também com análise de solo e com diagnóstico. E aí depois você parte para escolher as espécies. Por exemplo, em área muito alagada, existem espécies propícias para esse local, onde que vão suportar o alagamento, onde que não vai ter podridão das raízes, né? Então, existem muitas espécies que estão adaptadas para essa área. E aí, depois a gente vai pensar no coveamento, que é a abertura dos berços, né? A gente fala abertura de berços. E essa abertura, ela também vai variar de acordo com a umidade da área, se é uma área alagada ou não, porque você não pode botar uma cova muito grande, a muda que você vai colocar ali no centrinho, ela não vai se segurar. Ou você não pode colocar uma cova muito apertada no solo muito seco, porque o afofamento em volta da muda é importante para ela poder ter liberdade para as raízes secundárias saírem, né? Depois a gente vai fazer o plantio. Aí o plantio. Então, aqui, na primeira foto, a gente tem essa foto aí de diagnóstico da área, medição da área. Eu não sei se dá para ver meu cursor aqui passando. Isso aqui é um córrego, onde que a ideia aqui exatamente é reflorestar aqui em torno desse córrego para aumentar esse volume de água, né? Então, primeiramente, fazer a medição da área, conhecer essa área alagada, se tem área alagada aqui em torno ou não, escolher as mudas que vão estar adaptadas a essa área, verificar toda a parte de, tem formigueiro, tem quais são as atitudes que eu vou ter que tomar durante aqui a manutenção, que é muito importante, então, todo o estudo da área. O segundo ponto é a coleta de amostra de solo. Então, eu vou fazer uma cova, né, fazer uma abertura no solo, de aproximadamente, no mínimo, 20 a 40 centímetros. Vou pegar um recipiente limpo e vou pegar vários pontos de mini amostras e colocar nesse recipiente. E aí você vai determinar o número de amostras de acordo com o tamanho da área. Mistura essa amostra dentro desse recipiente limpo e tira a quantidade ideal para mandar para o laboratório. O laboratório avalia, igualzinho um exame de sangue, verifica toda a parte nutricional e a partir daí você vai fazer a recomendação, que é o quê? Vou recomendar fazer a correção do calcário, eu vou recomendar nitrogênio, fósforo, potássio, macro e micronutrientes, em função da análise de solo que a gente vai avaliar de acordo com os resultados do laboratório, né? E aí começa o plantio, né? Vamos plantar, eu acho que todo mundo pode plantar, né? Isso aí foi um mutirão que a gente fez, então, sendo áreas grandes ou menores, o importante é ter a consciência do que está plantando ali, do que está fazendo, mas sempre a mão de obra especializada em áreas pequenas. As pessoas mesmo, o que eu quero explicar, assim, que todo mundo pode plantar. Não é só, tem que ser exatamente muito específico, não. De acordo com as características do solo e com as indicações, com o estudo, é possível plantar, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho das covas. Você vê essa cova aqui quadrada, ela tem 40 por 40. Olha o tamanho dessa cova. Ela é ideal para pomar, né? Também para florestais. E é indicado na legislação, porém, se eu fizer uma cova dessa na margem do rio, onde que é alagada, a mudinha que vai ficar aqui dentro, no primeiro alagamento, ela vai tombar, ela vai perder. Então, são feitas covas menores, né? Aqui existe tutoramento, que é você colocar a estaca segurando as mudas, para evitar que o vento, ou animais, ou o que for, danifique as mudas até um certo tipo de até um certo ponto de crescimento, né?
Aí já é o plantio de fato, só para vocês terem noção, aqui o espaçamento era 2 por 2, e aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa área aqui é aquela área lá no início que eu falei do diagnóstico, né, que a gente foi lá, que aqui era o córrego, tá vendo? Olha as covas, como que a gente teve que fazer menor e um pouco mais próxima. Aí vocês acreditam que essas covinhas aqui virou isso daqui, 4 anos. Nós fizemos essa avaliação aqui agora em 2021, e o rio passa aqui atrás. Olha só o tamanho das árvores. E quando você chega numa área dessa, reflorestada, e você olha para cima, na cova, e vê as árvores, as copas se entrelaçando, tá vendo? Copas, né? Entrelaçando, você fala assim, nossa, eu cheguei ao meu objetivo. Agora elas vão seguir sozinhas. Então, assim, uma área completamente descampada, com risco de erosão, desmoronamento, de contaminação da água aqui, porque essa água chega aqui suja, mas a partir do momento que ela vai ter esse frescor aqui, o volume vai aumentar, e aí você vai ter até mais irrigação, mais umidade para essas árvores aqui continuarem crescendo. Aí aqui, tá vendo? Isso aqui é um detalhe da árvore maior, muito importante. A manutenção é muito importante, porque se você plantar e deixar, o que acontece? Ataque de formigas, principalmente no início, é complicado, e falta de irrigação também é muito complicado. Então, é plantar e observar, cuidar mesmo. Isso aqui foi uma área doméstica. Você pensa assim, meu Deus, como que eu vou fazer um reflorestamento numa área doméstica? Era um quintal de um condomínio, onde que eles precisavam fazer um método de compensação pela obra. Então, é um quintal. Eu falei, meu Deus, como que vai acontecer aí um projeto de reflorestamento? Aí começou a plantar as mudas. Nessas áreas aqui que teve essas falhas, a gente colocou novas mudas. Aí, olha só como que foi crescendo. Você vê o tamanho dessa acho que foi pitangueira, que aroeira que a gente plantou, e aqui foi recompondo, até chegar na parte de pata de vaca florida, entendeu? Então, isso aí com 4 anos, aí você pensa assim, poxa, é uma área pequena, mas que é possível realizar o plantio e você vê o ambiente mudar, chegar pássaros, chegar insetos, abelhas, e ter ali um microclima, né? Equilibrado, mesmo em área urbana. Então, é possível fazer em qualquer tipo de área rural, urbana, em bairro, desde que tenha o plantio e o cuidado. Aqui já foi uma área em torno de nascente. Aqui é nascente, você vê a água aqui. Pra você ter uma ideia, quando esse curso de água passava aqui, e chegava aqui na frente, onde que estava mais arborizado, era completamente diferente o volume de água, corria água. E aqui que estava mais no tempo, ela estava mais paradinha. Só que depois, quando a gente começou o plantio, a gente já viu a diferença, sabe? Do volume de água e da limpeza da água, incrível. Então, assim, mediante uma área dessa, com muito cuidado, limpar em torno, a nascente está mais ou menos do lado aqui, fazer uma roçadinha geral, né, porque precisa tirar inicialmente essa competição de invasoras. Depois a gente começa a fazer as covas, os berços, né, desde que seja com cavadeira ou a motocova, que talvez é mais rápido, se for em grande quantidade. Importante também entender a questão de intercalar árvores pioneiras e não pioneiras, porque a importância disso é o quê? As árvores pioneiras são aquelas que crescem mais rápido e fazem o sombreamento para secundárias crescerem com maior segurança, ou seja, elas chegam no local, preparam o local para as seguintes chegarem com mais conforto, vamos dizer assim, elas abrem caminho para elas. Existe uma proporção, né, de número de pioneiras e não pioneiras. Então, a gente pode usar um espaçamento 3 por 2, com não pioneiras no meio, pioneiras nas pontas, ou intercalando pioneira e não pioneira em linhas. Isso tudo mediante estudo, também em avaliação da área no geral, né? Porque no diagnóstico, a gente acaba verificando quais espécies mais presentes no local para a gente meio que imitar a natureza ali naquela área, né? Alguns exemplos de pioneiras e secundárias, né?
o angico, pioneira, araticum, camboatá, ipê roxa secundária, manacá da serra, pioneira, candeia, araçá, pau-jacaré, guapuruvu. Então, é uma listinha, assim, bem pouquinho, mas a gente tem um número rico de espécies da Mata Atlântica, pioneira, secundária, para a gente poder imitar a natureza, né? E assim chegam as mudas, né? O ideal seja no mínimo 60 centímetros de altura, mas é tão bom quando coloca maior, né? Porque aí elas também pegam mais força. Essa área aqui é aquela lá em torno de nascente. E qual foi a atividade que a gente realizou depois do plantio? Porque veio um calor muito forte. Tudo que a gente roçava, a palhada, a gente deixava no local para poder resfriar o solo, né? Então, em torno das mudas, a gente deixava um pouco de palha, do capim seco, para poder refrescar o solo, e com a umidade da irrigação, continuava a manter aquela área ali fresca. Você vê as mudas estão verdinhas, tá vendo? Cresceram bem, e existe necessidade de colocar novas mudas por algumas perdas, sim, existe uma porcentagem aceitável, mas é importante ter esse controle. Comeu pelas formigas, como que a gente vai fazer? Vamos botar uma isca física, que eu uso muito garrafa PET em volta do caulezinho da muda, né? Depois tira, recolhe, né? E usa em outro lugar, recicla. Mas é importante ter esse cuidado, e principalmente quando é beira de rio nascente, a gente não usa iscas químicas, né? Tem muitos macerados de pimenta, de alho e cebola, os produtos assim mais fortes que você pode fazer mais concentrado, porém orgânico, e jogar no chão, assim, em volta da muda, no caulezinho, que aí a formiga evita de subir. E é controle diário, visual. Vou te falar que esses reflorestamentos em área mais longe é difícil fazer a manutenção, mas envolvendo o pessoal ao entorno, que é esse também o propósito, né? Envolver as pessoas do bairro, ou a pessoa da propriedade, ou o funcionário, né? O caseiro que está ali, para você, olha, você for lá, dá uma olhada para ver se tem formiga ou não, isso ajuda muito, porque essa observação diária, semanal, é muito importante. Então, assim, nessa formação dessa floresta, você tem essas possibilidades, né? Quando queima ou quando corta, pode ter a brotação, pode ter regeneração natural, que é o crescimento, né, através de invasoras, de outras espécies, ou a dispersão por sementes, né, por vento, né, que está nesse ponto aqui de dispersão, ou realizando a semeadura direta, ou o próprio plantio de mudas que a gente comentou anteriormente. Agora, para vocês entenderem, olha quantos anos que uma floresta fica totalmente regenerada, né? No segundo ano, as mudas estão bem pequenas, e aí a sombra das árvores pioneiras estão começando a se formar para as secundárias crescerem. Quando a gente faz o projeto e planta as pioneiras e as secundárias, a pioneira ela tem crescimento maior, elas crescem ali mais rápido, mas a generação natural é muito lenta. Então, assim, com aproximadamente 28 anos que você tem uma formação, aí está escrito 25, mas eu já vi com 28 anos a formação de uma floresta assim mais crescida, só que ela completamente formada, equilibrada, chega até 150 anos. Então, o que se destrói em 1 hora, 5 segundos de queimada de folha no quintal, né? Vou queimar uma folhinha aqui, aí o fogo pula para a reserva atrás, por uma ação inconsequente, né? Você perde aí 150 anos de história, né? E o que a gente pode fazer para evitar as queimadas? É muito importante, eu considero isso, que é muito importante o envolvimento das pessoas. Como que a gente pode fazer isso? Num determinado local, condomínio, associação dos moradores, escolas, bairros, ter
pessoas interessadas em ajudar e ensinar, né? Por exemplo, as brigadas voluntárias escolhe, assim, determina as pessoas que têm um perfil para isso dentro daquela comunidade e realiza um treinamento. E aí, com isso, faz um plano de contingência, tipo, uma apostila escrita falando, olha, se pegar fogo, o que a gente faz? Quem que a gente chama? Como que evacua? Como que informa os moradores que o fogo está próximo? Para que ninguém fica correndo, né? Ah, vou correr para cá, chama. Ter uma ordem na sequência das ações até, né, o órgão competente chegar com todo o equipamento adequado para realizar a contenção das chamas, né? A parte de educação ambiental também é muito importante, porque você envolve crianças e os adultos, lógico, desde não realizar as queimadas, não realizar queima de folhas no quintal, como fazer uma composteira, uma compostagem, como aproveitar as folhas como adubo, né, orgânico, várias ações que pode fazer dentro da educação ambiental e as crianças participarem disso tudo, né? E as práticas sustentáveis, né? As atividades dentro de uma propriedade que você pode fazer para evitar o dano, né? Como eu falei, evitar a queimada. Ah, vou queimar para poder roçar uma área. Não, isso prejudica o solo, isso já está proibido. Não soltar balões, né? E, além de tudo, também o que é muito importante é denunciar, né? Denunciar as pessoas que não conseguem entender que aquilo ali não pode, vai prejudicar todo mundo. Estamos num ponto que não pode queimar, né? Então, isso também é muito importante. Dentro da brigada de incêndio, o plano de contingência, como que isso acontece, né, numa comunidade? Primeiramente, a gente faz as informações sobre prevenção e combate, explica tudo, o que acontece, a parte teórica, o que é ciência do fogo, tipologia de combate, impactos e ações de preservação, e na parte prática, apresentação dos equipamentos, explicar o que é um abafador, o que é o EPI adequado, a bota, a luva adequada, você não pode usar qualquer tipo de equipamento porque esquenta, né? Confecção de acero, está escrito errado aí, de acero e técnicas de combate, né? E os equipamentos, qual o número de pessoas que vai estar ali, que pode ajudar inicialmente, né? A quantificação e testar esses equipamentos com todo mundo. Fazer uma avaliação geral da área de risco florestal, né? Que é o que a Defesa Civil tem feito tão bem, de avaliar os riscos de incêndio num determinado momento de seca, né? Na região. Mas a gente avalia também o tipo de vegetação. Ah, aquela vegetação é mais suculenta, tem mais umidade, ou é completamente seca, muito tipo inflamável, né? O fogo pega fácil ali. Existe muita atividade humana ao entorno. Ah, existe indústrias, ou então pode existir alguma atividade, mesmo que seja rural, mas que tem algum tipo de risco. Não é que seja proibido, mas vamos avaliar os riscos, né? Verificar relevo, inclinação do relevo, qual a possibilidade do fogo pegar de baixo para cima, de cima para baixo, a parte de clima, temperatura, incidência de precipitação ou de vento, né? Isso também é importante, avaliação geral. Isso tudo é escrito dentro desse plano. E as técnicas de prevenção, como que vai fazer o acero em torno da área? Como que cuidar desse acero? Ah, está em torno da sua propriedade? Como fazer a manutenção dele? Não é prejudicial ao solo, muito pelo contrário, você vai fazer só numa parte da sua área para evitar que o fogo alastre de um terreno para o outro, né? E com isso você monta esse plano operacional de contingência, né? E acionamento. Esse documento é um documento auxiliar, né? Porque tem toda a estrutura de bombeiros, né? De guarda-parques que trabalham na área. Mas tem dado resultado quando a comunidade se une a isso, né? Quando a comunidade fala, não, está pegando fogo, foi essa a causa, vamos tentar ajudar para não acontecer de novo, vamos ajudar para apagar o fogo de uma forma ordenada, né? De uma forma estruturada, com pessoas preparadas para isso, né?
Isso daí é uma foto dos equipamentos que são apresentados na área, né, foram estudados para aquela área para utilizar, e aí é nomeado cada um, explica para quê. Isso fica guardado numa dispensa ou numa área de fácil acesso, onde que uma pessoa fica responsável com a chave, responsável pelo número de equipamentos, tudo direitinho, como conduzir, a quem entregar, quem está preparado para usar cada equipamento, isso também é muito importante. Então, assim, de uma forma geral, eu acho que o principal é realmente a prevenção, né? Para a gente não chegar lá naquele ponto de ver uma área completamente degradada e precisar, né, de recompor tudo, de ajudar a natureza a recompor, e aí com isso a gente pode trabalhar racionalmente sem prejudicar tanto o meio ambiente. Estou aberta às perguntas. É engraçado fazer palestra todo mundo quietinho, que a gente está mais acostumado em sala de aula, né? Onde que as pessoas levantam a mão, falam, mas a gente está aberta aí a conversar um pouquinho e tirar dúvidas.